Continuando, agora estaremos falando dos 3 aos 4 anos, suas características. Lembrando, gente, que cada ser é um indivíduo único, certo? E que cada criança tem o seu desenvolvimento de acordo com vários aspectos, seja do ambiente onde está, do estímulo que recebe, da vida social que tem. Então, cada um é único. No desenvolvimento físico dos 3 aos 4 anos, a criança já tem uma grande atividade motora, da qual ela, enfim, já está bem desenvolvida. Embora ainda não seja capaz de amarrar os sapatos, mas ela já tem autonomia, ela já consegue se virar, entre aspas, bem sozinha. Ela consegue comer sozinha, ela consegue fazer desenhos, copiar, interagir com formas geométricas simples, com alguns outros desenhos, e ela se torna cada vez mais independente, e também com relação à sua higiene, porque como ela já controla os esfíncteres, ela já também consegue realizar a sua higiene. Claro, gente, da maneira dela, e nós temos que dar o apoio para ajudar, ensinar e tal, olhando se a coisa funcionou, certo? Intelectualmente falando, ela consegue ouvir com mais atenção e compreender algum discurso de adultos. É claro que ela não vai ter aquela concentração tão grande igual nós temos, mas ela já consegue se concentrar e ouvir. Ela utiliza muito da imaginação, é onde entra aí as brincadeiras do faz de conta, de jogos, enfim, brincar com as bonecas, conversar com os carrinhos e etc. Consegue compreender alguns conceitos matemáticos, como por exemplo de 2, sabe a sua idade, já tem noção da sua idade, do sexo e do seu nome, se é menina, do seu nome, porque ela já conhece e já compreendeu as características, né? Ou está compreendendo, né? As características de cada um desses itens que eu falei. Consegue ter alguma sequência na representação de algarismos, tem noção do que se ela faz algo vai ter um efeito, ou seja, a causa e a consequência, né? E ainda continua bastante curiosa e investigativa. No desenvolvimento social, ela ainda está bem, ela já está mais sensível aos sentimentos daqueles que o rodeiam, né? Ela consegue cooperar e partilhar. Começa a gente dar início, porque ela ainda é um pouco egocêntrica nessa fase, mas ela já consegue trabalhar na cooperação e na partilha. Preocupa-se em agradar os adultos, começa a perceber as diferenças entre homens e mulheres e começa a se interessar pelos outros, por atividades em grupos, como eu disse anteriormente. Emocionalmente, ela é capaz de se separar da mamãe ou de quem cuida dela e não se sentir tão perdida, tão insegura. Ela começa a desenvolver a sua autonomia e autoconfiança de uma maneira mais efetiva. Passa a ter medo do escuro, de animais, em alguns momentos. Entra aquela história do bicho-papão, que não quer dormir no escuro, que sempre quer ter alguém junto, né? Começa a reconhecer os seus próprios limites e começa a pedir ajuda para aquilo que não consegue realizar. E imita ainda os adultos. Moralmente falando, ela já consegue ter a noção do que é certo e do que é errado. As opiniões dos adultos para ela passam a ter importância. Então ela começa a perceber que o adulto pode dar um destino, né? Pode dar uma orientação para ela. E consegue controlar mais suas emoções, sendo menos agressiva, porque aquela história do egocentrismo, gente, deixa a criança mais agressiva, porque ela não quer dividir, ela não quer compartilhar. E nessa faixa agora dos 3 aos 4 anos, isso já começa a ser deixado de lado. Então, consequentemente, ela começa a ficar menos agressiva, começa a cooperar, partilhar, né? E ela consegue expressar, dar voz, vamos dizer assim, a algumas emoções. Então, de repente, ela usa de frases aí que até não sabe o que significa. Vou te matar, vou te bater, ou algo assim. O matar para ela ainda não entende o que é, o que isso procede. Mas ela começa a se expressar. Até aqui, nós vemos as características de 2 a 3, de 3 a 4. Na apostila está mais detalhado e eu postei também alguns links onde vocês podem entrar para compreender,
para estudar mais e ver melhor, né, mais detalhadamente, todas essas características que eu acabei de comentar com vocês, certo? Vejam com atenção a apostila, anotem suas dúvidas, façam as atividades que foram propostas para que a gente possa discutir na nossa aula online. Um grande abraço.